Boa tarde a todos, eu sou Luísa Angélico Pimpão, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação UEL e Unopar, sou orientanda do professor Dr. Carlos Augusto Camilo e hoje eu vou apresentar o meu trabalho que ele é intitulado como A baixa capacidade funcional ela pode estar relacionada com o aumento do risco de hospitalização no período de 1 ano em pacientes com doença pulmonar intersticial. Sabe-se que as doenças pulmonares intersticiais, elas apresentam diversas manifestações extrapulmonares, como limitação na tolerância ao exercício, dispneia, alterações musculares e uma baixa qualidade de vida. Todos esses sintomas afetam no estado geral de saúde desse paciente. E isso acaba gerando um ciclo vicioso da doença. Com essa limitação da tolerância ao exercício, eles apresentam os sintomas que geram um comportamento inativo da doença, que acaba gerando um descondicionamento físico e uma fraqueza muscular, e que tudo isso resulta em uma baixa sobrevida. Assim, nós temos o teste de caminhada de 6 minutos. Já que um dos principais sintomas desses pacientes é a limitação da tolerância do exercício, o teste de caminhada é uma ótima ferramenta para medir a capacidade funcional do exercício. O que não se sabe ainda na literatura é que se a diminuição da capacidade do exercício está associada ao risco de hospitalização e óbito nesses pacientes. Então, o objetivo desse estudo foi verificar se há uma relação da pior capacidade funcional de exercício com a maior probabilidade de óbito e hospitalização em um período de 1 ano. Como critérios de inclusão nesse estudo foram pacientes de 40 a 75 anos com o diagnóstico pulmonar intersticial de acordo com os critérios internacionalmente aceitos e que eles possuíssem uma estabilidade clínica nas 4 semanas anteriores à inclusão do estudo. Já como critérios de exclusão, são pacientes que apresentassem uma doença cardíaca grave ou instável identificada durante a avaliação, ou pacientes que apresentassem uma função pulmonar que não era indicativo de doença intersticial, ou pacientes que não demonstrassem condições cognitivas para a realização dos testes ou que optassem pela desistência do estudo. Como que foi realizado esse estudo, então? Os pacientes eles foram divididos, estratificados em 2 grupos. O grupo G1, que era uma distância percorrida no teste de caminhada abaixo de 80% do predito, e o grupo G2, que era uma distância percorrida no teste de caminhada igual ou acima a 80%. Durante 1 ano, eles foram questionados quanto à piora respiratória e à necessidade de hospitalização. Se caso houvesse hospitalização, o tempo da internação e a causa que levou a internar. E, se caso levou ao óbito, a averiguação do óbito. Foram realizadas diversas avaliações, como para estratificar o teste de caminhada de 6 minutos, o ECT-GRAF para avaliar a atividade de vida diária, a força muscular periférica do membro inferior, que foi utilizado o quadríceps, a função pulmonar através da pletismografia, a força de preensão palmar através do hand grip, e foram avaliados também questionários de qualidade de vida, sensação de dispneia e escala MMRC. Para análise estatística desse estudo, nós utilizamos através do programa SAS. Para avaliar a comparação da frequência de hospitalização e de mortalidade, foi realizado o teste de Q quadrado e a hospitalização com a distância no teste de caminhada foi realizado o risco relativo. O valor de significância adotado foi um P menor que 0,05. Nessa primeira tabela de caracterização dos pacientes, nós podemos ver que o grupo G1 tem 18 pacientes, depois de estratificados, e o grupo G2 tem 39 pacientes. Nessa primeira tabela, nós tivemos diferença estatisticamente significativa no quadríceps, na força de preensão palmar, na atividade moderada, no número de passos por dia, na escala MMRC e na função pulmonar em todas as variáveis que foram avaliadas. Nós podemos observar nessa figura 1 que é a comparação da frequência da hospitalização e da mortalidade, onde nós obtivemos um P para hospitalização entre os grupos de 0,01. Já na figura 2, que é sobre o risco relativo de hospitalização, já que no Q quadrado teve uma diferença estatisticamente significativa, o risco relativo foi de 2,5,
com um P de 0,006. Assim, concluímos que pacientes que apresentam um desempenho no teste de caminhada de 6 minutos menor que 80% do predito apresentam maior risco de hospitalização no período de 1 ano. Obrigada pela atenção e deixo meu e-mail para contato.